Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre o direito de propriedade, esse direito tão importante, né, que é resguardado inclusive na nossa Constituição. Vamos lá? Dividindo a tela aqui com vocês. A gente começa com o conceito, né, de propriedade. O que vem a ser uma propriedade, gente? É um direito que alguém tem de possuir algo, né, de ter domínio sobre aquela coisa. É um domínio que a pessoa tem sobre a coisa e esse domínio ele é resguardado pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 22. E essa propriedade, ela na verdade não é um direito absoluto, né? Embora ela seja um direito real, embora ela seja um direito tão importante, ela não é um direito absoluto. E por quê, pessoal? Você já tem condição, né, de responder por que não é um direito absoluto, né? Pode dar uma pausinha aí no vídeo e pode responder. Mas eu tenho certeza que vocês falaram que a propriedade não é um direito absoluto porque a gente vive em coletividade, né? Porque a gente precisa respeitar também o direito do outro, né? Não é porque eu sou dono de um determinado imóvel, porque eu paguei por aquele imóvel, que eu posso esquecer que eu tenho vizinhos, que eu posso ficar até altas horas da noite com o som ligado, né? A gente vai esbarrar em outros direitos também e por isso esses direitos de propriedade, eles não são absolutos. A gente tem inclusive o Estatuto da Cidade que vai estabelecer uma série de regras, né? Para que a gente possa conviver aí em harmonia em sociedade, tá bom? Então ele não é absoluto e aí ele vem justamente para poder cumprir essa função social, tá? A propriedade, gente, ela tem alguns atributos, né? Que atributos são esses? Eu sou proprietária, por exemplo, de determinado bem, então eu tenho uma faculdade de usar esse bem, tá? Corresponde à faculdade de se pôr o bem a serviço do proprietário, sem modificar a sua substância. Tá? Então, é lógico, né? Como eu falei para vocês, no Estatuto da Cidade vai ter algumas limitações. Eu não posso fazer o uso de determinado bem meu prejudicando o outro, né? Dei o exemplo da própria banderola aí, né? Do Vasco da Gama, batendo lá na janela do flamenguista, né? Então, se eu, na verdade, não estou utilizando ali, se isso está sendo, está provocando um certo incômodo ao outro, né? Eu estou abusando do meu direito, eu não posso fazer isso, tá bom? Embora dê vontade aí, né? Mas mesmo assim, eu não posso implicar dessa maneira com os flamenguistas. Deixa eles quietinhos lá. Vamos lá. Então, a primeira faculdade é essa aí, é usar o bem da melhor maneira possível, tá? Então, o proprietário ele pode viver na sua casa e usar ela ali dentro dos limites estabelecidos. Faculdade de reaver é o exercício por meio de uma ação petitória fundada no direito de propriedade. Lembra que a gente viu quando, por exemplo, perde-se a posse, né? A gente tem que entrar com uma ação reivindicatória de posse. Aqui, quando a gente fala de propriedade, e por exemplo, vamos supor que um proprietário, né, antissocial tenha perdido a propriedade dele, para ele reaver essa propriedade, ele tem que entrar com uma ação petitória, tá? Fundada realmente ali no direito de propriedade. E aí, ele tem essa faculdade, né? Dentro dos atributos da propriedade, há um reconhecimento de que esse bem também é dele, então ele pode buscar isso aí na justiça, que é a faculdade de reaver, ok? Faculdade de gozar, fruir, é a faculdade de retirar os frutos da coisa, né? Então, eu tenho tem uma granja, por exemplo, um sítio, né? Onde lá eu tenho uma plantação considerável de laranjas, de limão e tal, e tem uma terra muito boa. Então, o que eu faço? Eu tiro os frutos dessa terra, né? Eu tenho essa possibilidade, posso vender esses frutos, posso transformar isso daí em dinheiro. O que eu estou fazendo? Eu estou fruindo, né? Eu estou usufruindo, eu estou gozando dessas possibilidades minhas, dessa faculdade de proprietário, tá? Faculdade de dispor. Eu posso, na verdade, ter a minha casa hoje, mas amanhã eu não quero mais ter. Então, eu posso alienar essa minha casa. Ou então, eu posso fazer o seguinte, eu posso doar essa minha casa para as minhas filhas e posso gravar ali um usufruto para mim, né? Então, eu continuo morando aqui e posso colocar como usufrutuária perpétua aí, né? Até que eu morra. Então, quando a gente fala na faculdade de dispor, é isso. Eu posso dispor, eu posso gozar também, né? Eu posso usar e eu posso reaver, tá bom?
Bom, quando essa propriedade ela é limitada, importante a gente saber o seguinte: quando eu consigo utilizar, né, todas essas propriedades, esses atributos da propriedade, eu estou sendo aí um proprietário pleno, né? Mas quando eu posso também usar de maneira limitada, né, essa propriedade. E aí eu tenho duas classificações. Uma que vai chamar nula propriedade, que é a titularidade do domínio, sem os atributos de usar ou fruir. E tem o domínio útil, que corresponde aos atributos de usar, gozar, dispor da coisa, tá? Então, vou explicar isso aqui melhor para vocês. Então, o que vem a ser esse no proprietário? O no proprietário seria aquele que realmente tem a titularidade do bem, né? Só que ele não está utilizando as outras possibilidades que o direito de propriedade traz. Então, por exemplo, ele não está usando, ele não está gozando dessa possibilidade também, tá? Ele também não vai dispor desse bem dele, também não utiliza a possibilidade de reaver esse bem porque não tem essa possibilidade. Então, o no proprietário seria o proprietário em si, mas que não utiliza das características, dos atributos, né, dessa propriedade, tá bom? Quando a gente fala já em outra situação, né, desse domínio útil, é o contrário, né? Então, quando a gente fala do usuário, ele tá, do usufrutuário, por exemplo, ele está utilizando aquela casa ali, ele é o dono, né? Ele seria o proprietário? Não, mas ele tem o domínio útil daquilo ali. O superficiário também tem um domínio útil. Vocês vão ver quando a gente for estudar superfície, né? Ele vai utilizar uma determinada terra que não é dele e vai tirar frutos daquela terra ali, né? Então, ele vai utilizar aquele domínio útil, ok? Então, é a utilização efetiva da coisa, que corresponde aos atributos de usar, gozar e dispor da coisa, tá bom? A depender dos atributos, gente, que possui, a pessoa que detém o direito de propriedade recebe uma denominação diferente, né? Como, por exemplo, o superficiário, o usufrutuário, o usuário, ok? Então, ele está usufruindo, ele está usando, né? Então, ele tem o domínio útil daquilo ali. Então, só para vocês entenderem, o que vem a ser esse no proprietário? É aquele que não desfruta desse domínio, né? Ele não desfruta desses direitos que a propriedade estabelece para ele, e temos ali o domínio útil. É aquele que vai utilizar, por exemplo, o usufrutuário utiliza da terra, né? O superficiário utiliza da terra para poder gerar os frutos para ele, o usufrutuário vai aproveitar da casa para poder morar ali, usufruir, e por aí vai, tá? Exemplo, no usufruto percebe-se que o no proprietário tem o direito de dispor e reaver, como eu falei para vocês. Então, tá ali o proprietário, ele tem o direito, inclusive, né, de alienar também, de reaver aquela coisa. Mas quem tem o domínio útil, ou seja, quem está vivendo ali, é o usufrutuário. Tudo bem, pessoal? Então, até aqui nós vimos os atributos da propriedade, são atributos, né, bastante cobrados, e basta a gente ver aí que são 4, né? Ou seja, usar, dispor, usufruir e gozar, tá bom? A gente segue então agora com as características do direito de propriedade, tá? Quais são as características do direito de propriedade? É um direito absoluto. Como é que é, Elisângela? Se você acabou de falar que a propriedade ela não é absoluta, né? São coisas diferentes, tá, pessoal? Quando a gente fala num direito absoluto, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse direito de propriedade ele é reconhecido. Ele é reconhecido e ele é oponível a todos, ok? Então, por exemplo, quando eu sou proprietário de um determinado imóvel, eu tenho a minha escritura, eu tenho o meu registro no cartório de registro de imóveis, eu estou ali certificada de que eu sou proprietário daquele imóvel, e todo mundo reconhece isso, todo mundo sabe, né? Eu posso opor aquele título ali a quem na verdade vier contra mim, querendo pegar a minha propriedade. Então, ele é um direito absoluto nesse sentido, tá? Quando a gente fala relacionado à função social, a gente sabe justamente esse direito de propriedade sofrendo aí limitações. É um direito exclusivo. O que acontece? Com exceções, né, quando a gente vai tratar do caso de condomínio, por exemplo, né, de um determinado bem pró-indivíduo, né, que você não sabe ali determinar direito, o direito exclusivo
do proprietário. Normalmente, né, quem tem uma propriedade é um direito exclusivo dela. Então, essa é a regra, tá? No caso de condomínio, né, que você tem várias pessoas ali, você tem vários proprietários com domínio de um determinado bem, mas a regra é que tem um direito exclusivo de uma determinada pessoa. É um direito perpétuo também, quer dizer, eu sou proprietário de determinada coisa, se eu não vender aquela coisa, eu não alienar e tudo, mas se eu não usar, né, ele vai ficar ali. Então vai ser um direito meu perpétuo. Há um direito elástico também. E essa característica da elasticidade, ela é muito interessante. Por quê? O que acontece? Esse direito elástico significa o seguinte, que tem uma hora que esse proprietário ele pode utilizar desse direito de propriedade dele de maneira plena, né? Então, eu sou proprietária de um determinado imóvel, eu vivo nesse imóvel, né? Então, eu utilizo ali tudo, eu consigo usufruir, eu consigo gozar do imóvel, eu consigo reaver o imóvel em caso, né, de por exemplo, eu perder esse imóvel. Então, assim, eu consigo ser plena na minha propriedade, ok? Mas vamos supor que haja uma certa limitação. Então, hoje eu vivo dentro desse imóvel, tudo bem. Mas aconteceu uma situação financeira, por exemplo, que eu preciso alugar esse imóvel, né, e vou viver num outro um pouco menor que seja, tá? A partir do momento que eu continuo sendo proprietária, mas que eu não mais usufruo daquela casa, o que aconteceu com o meu direito de propriedade? Gente, ele encolhe, né? Então, esse é o atributo da elasticidade. Então, eu posso continuar sendo proprietário, mas de uma maneira mais restrita, porque eu não estou utilizando, eu não estou tendo domínio útil, né, daquele determinado imóvel. A partir do momento que a minha situação melhorou, né, e que a situação estava assim, né, aí a partir do momento que minha situação financeira melhorou e eu posso voltar para minha casa, que é um pouco melhor e tudo, então quando eu tenho o domínio útil, né? Porque eu volto a desfrutar da minha casa e ainda eu sou proprietário, aí sim, aí eu tenho uma plenitude, eu sou um proprietário pleno, ok? Então, esse atributo da elasticidade acontece muito por conta disso. Uma hora eu estou usufruindo de tudo, né? De todos os atributos, de tudo o que a propriedade pode me dar, e outra hora eu não consigo, tá? Função social e socioambiental da propriedade. Aí o artigo 1228, depois vocês puderem dar uma olhada, ele vai dizer que o direito de propriedade ele deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, patrimônio histórico-artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Então, percebam isso, né? A propriedade ela tem que estar em consonância com a função social, que vai justamente preservar o quê? Esse meio ambiente, né? Esse equilíbrio ecológico que todos precisamos, o patrimônio histórico e artístico, eles não podem ser afetados. Quando a gente vê esse dispositivo, a gente vê aí também que ele confere uma finalidade no exercício de direito de propriedade, né? É necessário, gente, é extremamente necessário, isso daí tá na Constituição, que a propriedade cumpra a sua função social, tá? Social e socioambiental. Está previsto no artigo 225 da Constituição, protege o meio ambiente como um bem difuso, né? E que visa a saúde e a qualidade de vida das pessoas, futuras gerações. Ok? Então, é muito importante a gente entender, né, essa constitucionalização do direito privado que foi feita no sentido de mostrar o seguinte, a propriedade realmente ela é muito importante, mas ela precisa sim respeitar toda a coletividade, a gente precisa respeitar a questão social, né, a questão ambiental, o ecossistema onde a gente vive, por isso existem essas limitações, inclusive constitucional, ok, pessoal? Bom, a função social da propriedade, ela vai ter também uma dupla intervenção, e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Eu espero vocês, ok? Pra gente dar continuidade aí à nossa propriedade. Até lá!